Um homem chamado Nelson, ele foi até um restaurante próximo à faixa de Gaza. Lá tinha uma moça de nome Sofia. Essa moça era uma garçonete que atendia nas mesas. Ela veio até Nelson e lhe atendeu muito bem. Nelson olhou para ela, viu que era uma moça muito bonita, uma moça árabe, muito bonita. Então, ele disse: moça, tome aqui o meu cartão. Eu tenho um pequeno negócio em casa. Se um dia você precisar de serviço, ficar desempregada, me procure que eu lhe darei o serviço. Nelson ficou interessado na moça. Ele era solteiro, a moça também. Ela, com um belo sorriso, disse a ele: muito obrigado, senhor. Se eu precisar, eu vou lhe procurar. E Nelson foi para casa e passou algum tempo. Sofia, um dia, apareceu na porta de Nelson. E quando ele afastou a cortina e olhou, que estava batendo palma, viu a moça árabe. Ele foi correndo abrir a porta e recebeu ela. Moça, você é a Sofia? Ela disse: sim, você disse que se eu ficasse desempregada, você me daria um serviço. Eu guardei o seu cartão, estou aqui. Nelson ficou muito feliz. A fez entrar e lhe deu um serviço. Ela começou a trabalhar na fabriquinha de chaves que ele tinha em casa. Ele era chaveiro, tinha uma fabriqueta. Começou a trabalhar e com o tempo eles começaram a namorar e se casaram. Depois disso, eles foram morar em Tel Aviv, Israel, Tel Aviv. E lá ela fez um curso de costureira e montou seu próprio negócio em casa. Então Nelson trabalhava como chaveiro e ela como costureira em casa. Passou algum tempo mais, ela ficou grávida. Sim, Sofia ficou grávida e deu à luz a gêmeos. Duas crianças lindas, mas parecidíssimas, iguais em tudo. Então, o pai, Nelson, deu o nome do que saiu primeiro, primogênito. Ele deu o nome de Jerry. O outro, a mãe chamou de Lee. Jerry seguiu a profissão da mãe, se tornou alfaiate. Lee seguiu a profissão do pai, se tornou chaveiro. Os gêmeos, eles eram vestidos pela mãe todos os dias com as roupas iguais, o calçado, o chinelo, tudo era igual. Sempre os vestias com a mesma roupa. Quando eles estavam brincando junto, quando eram crianças, os pais ficavam confusos, sem saber quem era o Jerry e quem era o Lee, de tão parecido que era. A altura, meus amados irmãos, o corpo, tudo era igual, até na voz, muito parecido. Era cópia, o xerox um do outro. Essas crianças, elas cresceram, se tornaram jovem e adulto. Jerry casou com uma moça no bairro onde morava. Mas um dia ele descobriu que a sua esposa o traía. Ela era adúltera. Então, eles brigaram muito. Ele ficou revoltado com essa situação e foi embora. Ele se mudou. Deixou a mulher e foi embora. Lee, por sua vez, também, ele casou com uma linda moça de nome Esther. Ele encontrou essa moça num grupo de jovens carismáticos. E essa moça, Esther, temia Deus, e Lee também seguia o caminho de Deus. Eles pregavam a palavra de Deus, ela era cantora, e ganhavam muitas almas para Jesus Cristo. Lee e Esther eram realmente muito ungidos, muito cheios do Espírito Santo, pessoas que eram agradáveis a Deus. Este casal, o Lee e a Esther, tinham esse ministério, pregar e salvar almas. Porém, o Jerry, ele nunca mais deu notícia. Sim, nunca mais deu. Passou cerca de 20 anos, amados irmãos, 20 anos. Nelson e Sofia, eles estavam assistindo um noticiário policial, quando o jornalista falou: finalmente, a polícia de Israel prendeu o serial killer da floresta que aterrorizava o norte de Israel.
Sim, eles o prenderam. Ele fez mais de 80 vítimas. Mulheres eram casadas e divorciadas, foram mortas por esse psicopata. O nome dele é Jerry o Alfaiate. Sim, na semana que vem ele vai a júri popular. Quando Nelson e Sofia ouviram isso, que era Jerry, o filho deles, que há 20 anos tinha sumido, 20 anos, nunca mais deu notícia. Quando viram o filho nessa situação, um psicopata, serial killer da floresta, estava matando mulheres. Sim, atraía com a sua profissão de alfaiate, a umas armadilhas que ele fazia, seduzia essas mulheres, violentava, matava e sepultava no matagal. Seu filho fazendo uma coisa dessas, monstruosa. O que aconteceu com ele? Mas a polícia prendeu. Sim, a polícia prendeu e ele estava para ir a júri popular. Vai ser condenado à morte. Sim, pela Constituição do Estado, ele vai morrer. Na semana que vem, e eles foram então, Nelson e Sofia foram para visitar ele na prisão, seu filho, que há tanto tempo não viu. E com eles também foi Lee visitar Jerry na prisão. E quando estava lá, Jerry disse a Lee, seu irmão, na prisão: Lee, meu irmão, eu sei que você é uma pessoa temente a Deus, um homem de Deus, um santo homem de Deus. Eu vou ser condenado na semana que vem à morte. Eu mereço ser condenado, estou arrependido, muito arrependido por todos os crimes que eu cometi, matando essas mulheres. Mas vou sentar na cadeira do réu e eu mereço morrer. Porém, quero fazer um pedido a você, meu irmão Lee. Para lembrar os velhos tempos em que nossa mãe nos vestia igual, eu queria que você comprasse roupas iguais, roupas novas iguais, e estivesse nesse dia do julgamento parecido comigo, com as mesmas roupas. Quero pedir esse favor a você, para lembrar os velhos tempos em que nossa mãe nos vestia assim. Só isso, meu irmão. Jerry disse a Lee. E também disse: irmão, você precisa raspar a barba, as sobrancelhas, o cabelo, todo o pelo do corpo, porque é isso que eles fazem com o réu. Então, raspe sua barba, seu cabelo, o pelo do seu corpo, para que a gente esteja igual em todos os sentidos, com a mesma roupa. Você está entendendo? Lee concordou em se produzir e ficar como o irmão. Comprou as roupas novas, iguais, comprou para ele e para o irmão. Os dois eram parecidíssimos, iguais, até na voz, meus irmãos, até na voz. Então Lee comprou e levou na prisão as roupas para Jerry. No dia do julgamento estavam lá o juiz, o povo, as famílias daqueles que tiveram suas filhas mortas, os promotores, a polícia, seu Nelson, Sofia, e Lee e Esther. Entre os guardas algemados estava Jerry. E junto a Nelson e Sofia estava Esther e Lee. Lee estava vestido exatamente igual a seu irmão Jerry, conforme ele pediu. Estavam iguais. Quem olhava da plateia via um de um lado e via o outro e ficavam confusos. Eram totalmente iguais. Os irmãos gêmeos estavam vestidos iguais, careca, sem barba, sem sobrancelha, a mesma altura, mas Jerry estava entre os policiais, estava algemado. Passou-se então o julgamento, umas 5 ou 6 horas. O juiz apelou, disse: Jerry, diante de todas essas acusações, esses crimes bárbaros que você cometeu, você será condenado na sexta-feira no Monte Caveira, ao meio-dia. Sim, você será enforcado por tudo isso que você cometeu. Mas você tem
seu último pedido, sua última palavra. Se pronuncie. Então, Jerry se levantou, ele estava sentado, se levantou e disse: excelentíssimo juiz, eu tenho o último pedido. Eu gostaria muito de dar um abraço nos meus pais antes de ser condenado. Dar um abraço aos meus pais, Nelson e Sofia, e também no meu irmão Lee. É só isso, excelentíssimo. Todo mundo ficou em silêncio por mais ou menos 1 ou 2 minutos. Então o juiz disse: permissão concedida. Guarda, tire a algema do Jerry. Um dos guardas foi e tirou a algema que estava presa no braço esquerdo de Jerry e deixou ela pendurada no braço direito. Então a algema ficou pendurada no braço direito de Jerry, com a alça aberta. Jerry, foi na direção de seu pai e de sua mãe, que, abraçado com o filho, choraram muito naquele momento. Muito. Mas Jerry não derramou uma lágrima. Em seguida, ele foi na direção de Lee, seu irmão, o abraçou. De repente, ele pegou a algema que estava com a alça aberta e prendeu a mão direita de Lee. Deu-lhe uma rasteira e rolaram pelo chão. Assim começou uma confusão. O juiz disse: guardas, prendam o psicopata. Os guardas foram para cima, agarraram os dois e levantaram. Então ele disse: põe a algema no Jerry. O guarda foi olhar e disse: mas quem é o Jerry? Os dois ficaram quietos. Então o juiz foi quem disse: quem é o Lee? Os dois levantaram a mão: sou eu. Lee olhou para Jerry e disse: meu irmão, o que você está fazendo comigo? Por que você fez isso? Jerry disse: eu sou o Lee, você é o Jerry. Por que você fez isso comigo, meu irmão? Toda a plateia, o juiz, os pais, Nelson e Sofia, as famílias das vítimas, ficaram estupefatos, ficaram assustados. Ninguém sabia quem era quem, pois os dois gêmeos eram extremamente iguais, na voz, na roupa, em tudo, estavam iguais. E não conseguiram distinguir quem era quem. Então o juiz disse: Nelson e Sofia, vocês que são os pais desses dois, apontem qual é o Jerry. Eles olharam e disseram: excelentíssimo, é impossível. Os dois são iguais, não sabemos dizer quem é o Jerry e quem é o Lee. O juiz então disse à esposa, Esther, esposa de Lee: Esther, você que é esposa do seu marido, deve reconhecê-lo. Por favor, vá até ele. E Esther foi e chegou diante dos dois. Ela ficou confusa. Ela disse: eu acho que é este. Não, mas pode ser este. Você é o Lee? Sim. Você é o Lee, meu marido? Sim. Os dois diziam que era o Lee. Nenhum queria dizer que era o Jerry. Ela ficou confusa. Não sei, juiz, eu não sei qual é o meu marido. Eles são iguais. Então o juiz chamou 2 vítimas que escaparam do psicopata. Vocês 2 que escaparam, venham à frente. Mostre quem é o psicopata. Elas olharam e diziam: eu acho que é esse. Não, mas pode ser esse. Não, mas deve ser esse. Meus irmãos e irmãs, era difícil identificar quem era o psicopata. O juiz disse: prenda os 2, põe na cadeia, até que a gente descubra quem é o serial killer. O julgamento acabou, os guardas pegaram os 2 e levaram para a prisão. Lá na prisão, Jerry e Lee começaram a conversar. Então,
Lee disse a Jerry: Jerry, eu sei que você não teve uma vida de Deus. Você, lembra, você abandonou o caminho de Deus. Você estava pregando a palavra de Deus nas casas. Você chorava quando lia a Bíblia. Sim. Chorava ao ouvir os sermões. Queria que sua esposa seguisse o caminho de Deus, mas ela não queria seguir. Então, você foi traído. Casou com uma mulher adúltera e ela foi embora. Você ficou revoltado, Satanás entrou no seu coração e destruiu totalmente o seu caráter. Você sumiu e se deixou levar. Ficou revoltado contra Deus, na verdade. Não foi só contra a sua ex-mulher adúltera, mas sua revolta, Jerry, foi contra Deus. Sim. Aí você se tornou um psicopata. Matou tantas mulheres, cerca de 80. Mas Jesus Cristo hoje tem o poder de perdoar o seu pecado, libertar você de toda a sua iniquidade. Você pode nascer de novo. Sim, aqui na prisão, meu irmão, você pode nascer de novo e se tornar um filho de Deus. Você é um filho do diabo, se tornou um filho do diabo, mas você pode se tornar um filho de Deus. Deus tem esse poder. Deus deu a Jesus Cristo o poder de perdoar os pecados, de purificar. Todo o pecado será perdoado. Por isso, meu irmão Jerry, eu vou fazer uma oração por você, para que o Espírito Santo desça sobre a sua vida. Então, Lee pôs as mãos sobre Jerry e começou a orar. Amados irmãos, sim, começou a orar sobre Jerry, uma força do alto veio e invadiu o coração, o corpo, a alma de Jerry. Ele começou a estremecer e começou a se sentir mal, mas de repente chorou, começou a chorar e Deus o libertou, o transformou ali mesmo. Ele chorou tão alto que até todos os outros presos na cadeia puderam ouvir seu lamento. Foi tocado profundamente pelo Espírito Santo. Hora oportuna para Jerry nascer de novo, ser salvo. Veja, ele sentiu a presença de Deus, ele foi batizado no Espírito Santo, ele confessou diante do irmão todos os seus pecados, diante do irmão e de Deus, pediu perdão e chorou e se lamentou muito, abraçou o irmão, o agradeceu pela experiência de Deus que ele teve naquele momento. Foi lavado e purificado com o sangue de Jesus. Foi transformado. Veja, um psicopata, um assassino, matou cerca de 80 mulheres. Agora estava sendo lavado e perdoado, purificado por Deus. Deus amou tanto o mundo que deu seu próprio Filho, Jesus Cristo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Todo aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Jerry acreditou, recebeu oração. Lee estava cheio do Espírito Santo, ele era um pregador. Ele era um homem de Deus, conhecia muito bem a palavra de Deus. Então, Lee disse a Jerry: Jerry, meu irmão, eu vou dar a minha vida por você. Jerry se assustou. Você vai dar a sua vida por mim? Sim. Jesus Cristo deu a vida dele pelos seus irmãos, seus amigos, e deu a vida dele por todos os pecadores. Eu vou fazer o mesmo, vou dar a minha vida por você, porque está escrito: não há maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu irmão, pelo seu amigo. Sim, foi Jesus Cristo quem disse. Evangelho
de João capítulo 15. Ele disse que ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos, seus irmãos. Eu vou dar a minha vida por você. Você vai salvar muitas almas com o seu testemunho. Sim, Jerry, você vai salvar muitas almas com o seu testemunho. Você vai sair daqui e minha esposa Esther vai ficar viúva. Porque eu vou morrer no seu lugar, ela vai ficar viúva. Mas ela é uma pessoa que teme a Deus. Uma pessoa de Deus. Ela vai receber você, vai aceitar você. Você vai se casar com ela, com a minha esposa, porque ela ficará viúva. Então, eu vou escrever um bilhete. E nesse bilhete vou assinar. E você vai entregar para Esther. Depois de um mês, depois que eu for martirizado, morto, você vai entregar esse bilhete a ela. Ela não vai renegar você. Ela vai aceitar e vai recebê-lo. Entregue esse bilhete, está a minha assinatura. E você vai se casar com ela. E nós nunca tivemos filhos, mas se ela tiver um filho com você, dê o nome de Lee, o meu nome. Amados irmãos, Jerry abraçou Lee novamente e começou a chorar. E chorou novamente tão alto que toda a penitenciária pôde ouvir de novo o seu lamento. O que está acontecendo nessa prisão? O que está acontecendo? Eles todos, os guardas e o carcereiro, vieram ver. Ele estava abraçado, não sabia quem era quem. Então, Lee se pronunciou diante dos guardas e do carcereiro. Eu sou... Foi Lee quem disse, eu sou o serial killer da floresta, eu sou o psicopata, eu sou Jerry, o alfaiate. O carcereiro olhou para os guardas e eles ficaram admirados. Então, os guardas foram informar ao juiz. Eles, então, vieram e libertaram Jerry, pensando que era o Lee. Abriram a porta e soltaram Jerry. E Lee continuou preso, no lugar do seu irmão. Amados irmãos e irmãs, chegou o dia era sexta-feira, ao meio-dia, no Monte Caveira. Sim, no Monte Caveira. Lá estavam as famílias das moças, das mulheres que foram mortas pelo serial killer. Estava todo o povo, estavam os juízes, os promotores, os guardas, estavam os familiares, os parentes de Lee e de Jerry. Estava lá no Monte Caveira. Esther do lado de Jerry. E ela não sabia que Jerry era o serial killer. Ela achava que era Lee, que estava ali do lado dela, mas não era. Porque Jerry não havia revelado a ela ainda que ele era o psicopata. Ele estava guardando silêncio, estava com o bilhete, estava guardado. Estavam todos ali, Nelson e Sofia, os pais, e o juiz pronunciou uma outra sentença. O réu ia ser enforcado. Ele disse, o réu ia ser enforcado, mas... como colocou todos nós em confusão, ele será queimado na fogueira, e que ninguém tenha dó nem piedade deste monstro. Podem meter fogo, colocar fogo. Então, os familiares e o povo começaram a juntar gravetos e lenha. Amarraram Lee num poste de madeira e colocaram embaixo dele muita lenha, gravetos, e em volta. Ele amarrado naquele poste de madeira, todos olhando. E o povo dizendo, a morte com esse monstro assassino. Ele deve morrer, ele deve sofrer muito. Vai para o inferno, seja destruído, maldição de Deus. Começavam a zombar e a vociferar contra ele. Lee estava lá, não era Jerry. Então,
as duas vítimas, elas vieram e acenderam o fogo. A lenha e os gravetos começaram a queimar e acender um calor. E as chamas foram aumentando e Lee começou a gritar de dor. Lee começou a se contorcer e sofrer muito com aquele calor. Então, enquanto estava sendo queimado pelos pés, vivo, ele disse em voz alta: Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. E começou a queimar e sofrer e dar gritos de horror. E foi queimando e queimando e foi assado vivo diante de todo o povo, diante de sua família e das famílias das vítimas. Ele foi queimado e destruído como se fosse o psicopata, o Jerry. Mas era o Lee e ninguém sabia. Só quem sabia era o Jerry, que estava ali do lado de Esther. Ele morreu queimado. Amados irmãos e irmãs, morreu dando a vida por um criminoso. Morreu no lugar de um criminoso, psicopata. Seu irmão, Jerry, um matador, matou cerca de 80 mulheres. Deu a vida por ele. Veja que amor. Não há maior amor do que aquele que dá vida pelo seu irmão. Ele foi mártir. Esther foi para casa com Jerry. E depois de um mês naquela convivência, Esther ela não sabia que era Jerry. Ela pensava que Jerry tinha sido queimado no fogo. Estava de luto pelo cunhado. Mas Jerry então se aproximou e falou toda a verdade. Mas antes de dizer a verdade, ele tirou aquele bilhete do bolso e deu para Esther. Ela disse: o que significa isso? Leia. Ela abriu o bilhete e começou a ler. Amados irmãos e irmãs. E ela foi lendo, e as lágrimas foram descendo de seus olhos, e começou uma choradeira tão grande. Então, desesperada, e ela caiu no chão. E Jerry acudiu, ela se levantou e olhando nos olhos de Jerry, ela disse: Jerry, é você mesmo? Sim, sou eu. Mês passado, Deus me deu um sonho. E neste sonho, um anjo de Deus apareceu e disse: Esther, não fique com medo de casar com Jerry, seu cunhado, pois ele é meu filho. Era um filho de diabo, agora é um filho de Deus. Aceite ele como teu marido. E o sonho acabou, e eu tive um sonho. Deus me falou no sonho que eu deveria casar com você. Eu não tinha entendido, mas agora que você está diante de mim, eu vejo este sonho, essa profecia se cumprir. Então, Esther abraçou Jerry. Abraçou e chorou, e Jerry chorou, e os dois ficaram chorando por cerca de 5 a 10 minutos. Esther recebeu Jerry, casou com eles, amados irmãos. Casou com o cunhado, o ex-psicopata, o ex-assassino, serial killer. Casou com ele e eles seguiram o caminho de Deus. E com o testemunho dele,
salvaram muitas almas para o reino de Deus. E, com o passar do tempo, uns 3 a 4 anos, ela ficou grávida. Sim, Esther ficou grávida. E quando deu à luz, nasceu um menino. Então, Jerry o chamou de Li. Jesus Cristo tem o poder de perdoar e de purificar de todo pecado, seja lá quem você for. Foi isso que ele fez no Gólgota, no Monte Caveira, com os braços abertos, ele entregou sua vida. Não só para salvar o povo de Israel, mas toda a humanidade perdida. Ele entregou sua vida para salvar você, o maior dos pecadores. Seja lá você um pedófilo, seja lá você um serial killer, seja lá você o maior assassino, pecador, abominável, que acha que não tem perdão, que acha que Deus não perdoa você, que você não tem mais solução, que a sua vida está acabada. Sim, gente que quer se suicidar, gente que quer se matar, gente que não acredita no perdão de Deus. Meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo disse a você: eu te amo, eu dei a minha vida por você. Não se suicide, não se mate. Você tem o perdão, você tem o perdão, o meu perdão. Sim, eu te abraço. Você, a partir de hoje, agora, confesse os seus pecados. Sim, se arrependa de todo o teu coração e você será agora purificado, transformado, renovado. De filho do diabo, você vai se tornar um filho de Deus, um filho de Deus. Não mais vai andar em maus caminhos, não mais vai cometer horrores abomináveis. Você está perdoado, você está purificado. Jesus Cristo te recebe de braços abertos. Ele diz: eu estou à tua porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu vou entrar e restaurar você por dentro, transformar você em um anjo, em uma nova criatura, num filho de Deus, e dar a você uma herança entre os escolhidos, uma glória, uma mansão no reino dos céus. Você será recompensado. Viva a partir de hoje uma vida nova. Siga o caminho santo. Amém? Deus abençoe você e a sua família.